Bem-vindos então ao nosso 19º estudo. E vamos revisar as perguntas da semana passada. Vamos ver se vocês recordam as respostas. O que nós vimos? Por que Deus podia dar um filho a Sara e a Abraão, apesar de terem ele 100 anos e ela 90? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele pode tudo. Deus da Bíblia é todo poderoso. Que autoridade tinha Deus para mandar Abraão oferecer Isaac como sacrifício? Novamente, ele é Deus, pode tudo. Mas que autoridade ele tinha sobre eles? Por que ele poderia fazer isso? Ele criou, proveu, supriu, deu o próprio Isaac para ele. Exatamente. Ele é o doador da vida. E o sustentador tem direito por ter criado tudo. Abraão achou que Deus tinha mudado de ideia quanto a Isaac ser o pai de uma grande nação e o antepassado do libertador. Ele mudou de ideia? Aliás, ele achou isso? Achou que Deus tinha mudado de ideia? Não, ele creu. O que Abraão achou que Deus poderia fazer? Mesmo se o filho morresse, ainda assim Deus poderia ressuscitar. É nisso que ele cria. Uma vez que Isaac estava amarrado e sobre o altar, ele poderia se salvar? Não tinha como. Sua morte era certa. Existe alguma maneira pela qual uma pessoa possa salvar a si mesma da pena de morte e do castigo eterno que merece por seus pecados? Existe alguma maneira? Não, nenhuma. Quem salvou Isaac da morte? Deus salvou Isaac da morte. Não foi Abraão. Quem mais poderia salvar Isaac da morte além de Deus? Eu falei aqui, vocês lembram? Ninguém poderia salvar. Como Abraão providenciou um sacrifício para tomar o lugar de Isaac? Como é que é? Não foi ele que providenciou? Quem foi? O próprio Deus que trouxe um animal perfeito. Por que o carneiro ficou preso pelos chifres? Nós vimos isso. Não se danificasse, continuasse sendo o carneiro por meio de uma oferenda perfeita. Isso, um sacrifício perfeito, e aí pelos chifres ele não se machucaria. Por que Abraão chamou o lugar onde Deus proveu o carneiro de Jeová Jiré? Porque foi ali que Deus proveu. Deus proveu um substituto para Isaac. E esse nome também fazia lembrar que Deus providenciaria um substituto para toda a humanidade. Então são essas as perguntas da semana passada. E no estudo de hoje, tanto hoje como na semana que vem, nós vamos encerrar o livro de Gênesis. Esse livro que nesses 17 estudos até aqui, nós temos visto, estudado, nos detido aí em algumas passagens. E nos 26 capítulos que ainda faltam para a gente ver, nós vamos ver nessas duas aulas. Então vão ser bastante rápidas as passagens. Aliás, serão poucas passagens que a gente vai citar. E a gente vai passar rapidamente pela vida dos descendentes de Abraão. O que aconteceu com os descendentes dele? Então a gente vai ver o que aconteceu com Isaac e os seus descendentes. Hoje e na semana que vem. Então 26 capítulos em dois encontros. Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Começando, capítulo 25 de Gênesis. Capítulo 25, nós vamos ler os versículos 19 a 20. E o Jonas, ele quer ler. Esta é a história do Não achou? Tu pode ler até o 20 daí. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padan-Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isso aí. Então a gente vê aqui que Isaac se casou. Como foi essa história do casamento dele está descrito nos capítulos anteriores. E ele casou com uma mulher que era da mesma terra que o pai dele esteve
aqui nós temos, Canaã, onde ele estava, Isaac, e ela era de Harã, tá? Embora esteja ali Padã Arã, né? A passagem que diz aqui é Padã Arã, não sei exatamente onde fica Padã Arã, mas a gente vê depois que é citado Harã como o local em que vivia os parentes de Abraão. Então ela era dessa região aqui do norte da Mesopotâmia. Nós vamos ver um pouquinho ainda sobre a Mesopotâmia depois. Então vamos continuar a leitura aí dos versículos 21 e depois 24 ao 26. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Agora os versículos 24 e 26. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois, saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Então aqui nós vemos que, assim como a mãe de Isaac, a esposa dele também era estéril. Então ele recorreu ao Deus que trouxe ele ao mundo. E esse Deus deu 2 filhos. Foi mais do que Isaac, né? Isaac foi um filho só. E agora Deus presenteou ele com 2 filhos. O primeiro se chamava Esaú. E o segundo, Jacó. Ali talvez tenha uma nota na sua Bíblia explicando o que quer dizer cada nome, né? Esaú e Jacó. Então, vamos ver aí o que essas crianças se tornaram. Versículo 27 vai nos dizer o que eles se tornaram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Aqui, uma coisa que não tinha colocado ainda. Quando a gente tem do lado do versículo as letras A, B, C ou até D, eu já vi até E, significa o quê? Que é a primeira parte do versículo até uma vírgula ou um ponto. Então, isso que a gente leu até a vírgula, né? Então, quando você vê isso aí em alguma referência, procure lá 27A, você vai ver, ou 27B, daí é da segunda vírgula, do segundo ponto em diante. Então, aqui, Esaú se tornou o quê? Aqui estão os dois, Nós vemos aqui nesse texto que Esaú se tornou um caçador habilidoso. Um caçador habilidoso. Ele usava o tempo dele, todo o tempo dele no campo, matando animais selvagens. E por ele ser o filho mais velho, mesmo que tenha sido aí por alguns segundos, ele possuía mais direitos que Jacó. Isso era muito comum naquela região, naquela época, o filho mais velho possuir mais direitos. Que direitos ele tinha? Ele tinha o direito de liderar a família assim que o pai morresse, ou se o pai saísse em uma viagem, ele ficava o líder da família. Também o direito que ele tinha era receber uma herança maior que a dos seus irmãos. Ele recebia o dobro do que os seus irmãos, o filho mais velho. E nesse caso específico de Esaú, ele era também aquele que deveria receber as promessas que foram de Abraão, que passaram para Isaac e que agora deveriam ser de Esaú. Por ser o filho mais velho, ele seria o receptor dessas promessas de Deus, dessas bênçãos. Mas algo triste que a gente vê na vida de Esaú é que Esaú, ele não se interessava pelas promessas de Deus. E ele também não confiava nisso. E se a gente for ler sobre a vida dele, a gente pode perceber que através das escolhas que ele fazia, das decisões que ele tinha, das coisas até que ele planejava fazer, nós podemos perceber esse fato triste sobre a vida dele. Ele não dava a mínima importância para as promessas, para os direitos dele. Ele era o famoso vou deixar a vida me levar, o coração bater na madrugada sem fim.
Essa eu nunca ouvi. É bem famosa essa música. É bem famosa. Esaú, ele era como Caim. Ele não achava que era um pecador. Ele não concordava com Deus. Ele também achava que não precisava da aceitação de Deus. E quanto mais a gente lê na Bíblia sobre ele, a gente vê o quanto a vida dele era voltada para as coisas temporais, as coisas deste mundo, o hoje, no sentido de o que dava prazer para ele hoje. Era isso que guiava a vida dele. Então ele guiava a vida dele do jeito dele, como ele queria, não do jeito que Deus queria ensinar para ele. Mas vamos ver então como era Jacó. No versículo 27, agora B, segunda parte. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ou seja, Jacó, ele era do lar. Não, Jacó, ele era pastor. Ele cuidava dos rebanhos. E essa ideia de ser das tendas, era alguém que não era aventureiro, né, como o irmão dele, que saía pelo mundo afora caçando. Ele era mais de ficar perto da casa, né, cuidando das coisas de um fazendeiro daquela época, né, voltado ao cuidar de animais. Eu nunca li nada a respeito deles fazerem plantio, se os nômades faziam plantio nessa época, pastor. O senhor já viu alguma coisa? Se tinha uma agricultura? Sim, porque Abel, por exemplo, ofereceu os frutos da terra. Sim. Normalmente já havia algum tipo de cultivo. Sim. Mas nessa época dos patriarcas, o senhor lembra? Sim. Pois é, então ele também era provavelmente um agricultor. Então esse homem, ele é alguém que durante a vida dele, ele se interessou pelas promessas de Deus. Ele se interessou. Ele também reconheceu que era um pecador e que ele necessitava do libertador para ser salvo. E esse aí é mais uma vez um contraste entre dois irmãos na Bíblia. Nós já tivemos aqui Caim e Abel. E agora temos diante de nós Esaú e Jacó. Nós temos dois irmãos que foram criados na mesma família, com as mesmas situações, mesmos direitos. No entanto, tomaram decisões completamente diferentes. E hoje a gente vê isso ainda. Agora o que a gente precisa se perguntar, ser sincero com nós mesmos, é se a minha atitude tem sido igual a de Caim e de Esaú. E que sentido? No sentido de eu guiar minha própria vida. E eu faço aquilo que eu acho melhor. O que eu acho bom eu faço. O que eu não acho eu não faço. Mas de onde você tirou isso? Não, eu tirei do meu coração. Siga o seu coração. Eu ouvi esse conselho e eu sigo assim, do meu jeito. Agora também podemos nos perguntar se a nossa atitude tem sido como a de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e agora Jacó. Se é de confessar o quanto a gente é pecador, o quanto a gente não consegue se salvar, não consegue chegar até Deus. Que viver pela fé realmente, como viveram esses grandes homens do passado. Então a diferença desses dois irmãos era grande, a diferença entre eles. E essa diferença começou a trazer dificuldades muito grandes. Havia uma luta entre os dois. E essa luta chegou a tal ponto na família que Esaú prometeu matar Jacó. Assim que Isaac, o pai deles, morresse, ele ia matar o irmão dele. E ele decidiu isso. Então, por esse motivo, a mãe deles, a Rebeca, chamou ele. Aliás, ela foi falar com Isaac e disse: olha, não é bom que ele fique aqui. Esaú quer matar ele. Então, o que Isaac fez? Isaac o enviou para a terra da Rebeca e para a terra que um dia foi de Abraão também. Vamos ler aí o capítulo 28, agora pulando um pouco, o versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Berseba aqui, entendeu?
Berzeba aqui é diferente. Percebam aqui uma coisa no mapa. Dá para ver bem ali. Canaã é, como vocês já estão acostumados, aí, esse pé de galinha aqui. Parece um pé de galinha. Ou uma mão fechada assim. E aqui nós temos a Mesopotâmia. Onde é que ela se situava? Toda essa extensão aqui. O que fazia a Mesopotâmia? 2 rios. O Eufrates, esse rio aqui, e o Tigre, esse rio aqui. Os dois, eles têm início mais ou menos aqui, ó, na Turquia, onde era o Éden. Lembra que do Éden... não, a gente não leu essa passagem. Mas no Éden saíam esses rios, da região do Éden. E eu fui tentar seguir o início desse rio aqui pelo Google, e eu me perdi várias vezes. E eu andei muitos quilômetros, vocês não têm noção quanto eu andei. E é bonito demais, é bonito, é lindo demais. Essa região aqui assim, onde ele começa a encurtar o rio, chegar perto da nascente, é muito bonito. Eu conheci hoje então a nascente, cheguei perto do Eufrates. Então a Mesopotâmia é essa região. E Harã, onde, aqui é Ur mais ou menos, ó. Aqui de Ur, Abraão foi para Harã, depois veio para Canaã. Então Harã é a cidade onde estava agora os parentes de Abraão, os parentes de Rebeca. Quantos anos eles tinham que andar mais ou menos nessa jornada aí? Não chegava a anos. Aqui, ó, eu coloquei essa esfera e ela representa o tamanho dela 200 quilômetros. Então, a grosso modo aqui, eu fiz um cálculo com essas esferas e daria uns 500 quilômetros, mais ou menos. Quantos dias ou semanas ou meses? Dariam 15 dias caminhando. 15 dias. 15 a 20 dias caminhando. Sozinho, né, daria esse tempo aí, 15 dias. Rapidinho. Você chegava lá. Então, ele fez esse trajeto aqui. E essa região aqui, ó, ela é repleta de montanhas. Não ela é muito elevada, mas é várias picos, né? Então, ele percorreu essa região e aí provavelmente dormiu várias vezes durante o caminho para chegar até lá. E numa dessas vezes em que ele dormiu, algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Os versículos 11 a 12. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Você reclama do seu travesseiro? Olha a situação dele. E teve um sonho, no qual viu, olha que curioso esse sonho, ele viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E uma noite então, não sabemos qual noite, nem em que lugar foi até aqui, porque depois ele dá um nome para esse lugar. E uma noite então ele teve esse sonho curioso. E ocasionalmente Deus fala na Bíblia com as pessoas através de sonho. É sempre? Não. Algumas vezes ele fala através de sonho. E nós vamos ver mais situações assim nos próximos estudos. Mas hoje, esse modo de Deus se comunicar, ele não é mais necessário. Deus não se comunica mais por sonhos. Por que ele não se comunica mais por sonhos? Porque a palavra dele está escrita. Eles não tinham a palavra escrita. Eles precisavam realmente de Deus falar diretamente com eles. Nós temos tudo que Deus quer para nós na Bíblia. Sim. Concordo, mas que nem minha mãe fala, tem muita coisa que eu tô de cara, pra não saber exatamente o que. Na Bíblia, nós podemos ter a confiança de que algumas coisas são difíceis, mas não são impossíveis de entender. E eu costumo usar uma análise, eu não sei se tu já viu um filme chamado Hobbit. Já vi, mas ainda não tive o prazer de assistir, já conheço toda a saga do Senhor dos Anéis, mas esse aí eu... Pois é, no segundo filme, eles chegam diante de uma parede onde tem uma porta, só que eles não conseguem ver a porta. E aí eles têm uma profecia na mão deles. Nessa profecia diz que quando a lua se posicionasse de tal modo, a porta ia abrir. E seria no dia específico, no final de um tempo. E eles chegam lá e a porta não se abre. Então todos eles decepcionados voltam para casa. E o líder que está com a profecia joga ela fora. E joga a chave fora, aliás. Joga a chave da porta.
O personagem, o Hobbit, ele fica ali esperando. E ele vê que a porta abre. Aí ele entende que eles haviam entendido mal a profecia. Então, o que estava enganado ali não era a profecia. Eram eles, a interpretação deles estava enganada. Então, assim, há coisas que a gente não consegue entender na Bíblia, algumas. Mas o problema está nela? Não, o problema está em nós. Mas a gente pode ter confiança que as coisas mais importantes que Deus quer falar com a gente estão aqui. Tem coisas que são ocultas? Não estão aqui. E pertencem a Deus. As que são reveladas pertencem a nós. Então, tem coisas difíceis? Tem. E para isso Deus capacita pessoas para poder entender essas passagens e poder ensinar. Existem pessoas na igreja que são capacitadas a isso. Então, continuando aqui, nós temos a palavra de Deus, né? Então aí, o sonho que ele teve, uma escada que levava os anjos da terra até o céu. Agora, uma pergunta: o que será que significa esse sonho? Vai saber. A célebre frase. Esse sonho ele significa, entre outras coisas, mas principalmente, que existe entre o homem e Deus uma grande distância. Quase não deu para ver aqui, mas aqui é o céu, né? Então existe uma grande distância entre Deus e o homem. E essa grande distância que existe entre nós, ela existe por causa do pecado. Todos nós nascemos pecadores. Por causa da decisão de Adão e de Eva, nós passamos a nascer pecadores, desde eles, como descendentes deles. Mas a culpa não é deles, só deles. Não só porque eles pecaram a gente nasce pecador, mas na nossa vida, Adão não força a gente a pecar. A gente escolhe pecar. E a gente tem pecados incontáveis, a gente não consegue contar os nossos pecados. Então esse pecado nos separa de Deus. Porque Deus é santo, ele está separado do homem, ele está distanciado do homem. O homem não tem acesso até Deus. Então essa distância da terra até o céu representa a distância de Deus e do homem. Mas essa escada que ele viu no sonho, será que ele poderia subir ela? Por que não? Porque era do sonho? Como é que vai subir na escada do sonho? E só que isso. Mas se de repente alguém fizesse uma torre muito alta, poderia chegar até Deus? Já tentaram. Deu certo? Não. E tá, mas se fizesse um avião então para chegar até Deus? Ou um balão a gás? Ou um ônibus espacial da Marco Polo? Não. Sabe por que não? Porque a nossa distância de Deus não é física. Não é tão simples assim. Ela é espiritual. Então se é espiritual, então vamos fazer boas obras. Então a gente vai fazendo boas obras, vai agradando Deus e vai construindo. Olha que bonito. Na sua vida você vai construindo através das suas obras uma escada até Deus. Amém? Mas pessoal, isso é tão eficaz como tentar fazer uma pilha de caixas desse modo aqui, ó, empilhando as pontas. Quantas será que a gente conseguiria equilibrar? Num círculo eu vi uma só equilibrada. É tão eficaz como tentar fazer uma escada desse modo. As boas obras, elas não podem nos fazer chegar até Deus. Isso é impossível. Existe um abismo entre nós. Quando no princípio Adão ele foi criado e Eva, eles tinham comunhão direta com Deus, não tinha essa separação. Mas no momento que eles decidiram desobedecer a Deus, houve aí um abismo. O homem e Deus estão separados agora. Então, essa ligação entre eles, ela não existia. Mas Deus, somente Deus, poderia providenciar uma ligação. E essa escada representa essa ligação entre o homem e Deus. Mas o que seria essa escada? Se Deus é o único capaz de dar uma escada, então, até Ele, que escada seria essa?
essa ligação, ela seria o próprio libertador. O libertador seria essa ligação entre Deus e os homens, ou seja, ele seria a própria escada. Esse próprio caminho até Deus. Então, Jacó, assim como nós, ele era pecador. Ele precisava dessa escada. E Deus estava mostrando a ele que só existia um caminho, uma escada até ele. Somente uma. Não mais caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho até Deus. Só havia uma escadaria. Não haviam várias escadarias. Mas Deus mostrou nessa noite mais uma coisa para Jacó. Além de mostrar para ele que havia só uma escada até ele, ele mostrou outra coisa. Vamos ver o que? Os versículos 13 a 15. Ao lado, versículo final do 12 ali. O seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor. E esse Senhor aqui é Jeová, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A segunda coisa que Deus estava mostrando a Jacó nessa noite é que Jacó deveria confiar no Deus dos pais dele e não na astúcia dele. Jacó era uma pessoa que contava com a sua astúcia. Na vida dele a gente vê que ele era muito astuto. Ele tinha assim, planos fantásticos para trapacear os outros, tentar dar um jeito nas coisas, ficar mais, sair melhor numa situação. Mas Deus estava mostrando a ele que nessa caminhada até lá e a sua volta seria garantida pelo próprio Deus, não pela astúcia dele. Então ele estava aprendendo aqui que o Deus dos pais dele realmente era o único Deus que poderia cuidar dele. Ele não poderia cuidar dele mesmo. Então nós vemos que muitos anos se passaram desde que Deus prometeu ao libertador, a Adão e Eva. E Abraão já estava morto quando isso aconteceu aqui. Ou seja, as promessas para Abraão, será que foram invalidadas? Porque ele morreu? Não. Ele continua prometendo para os descendentes. Ele promete aqui para Jacó. Nós não vemos registro na Bíblia de ele prometendo para Isaac, reprometendo, ou relembrando, melhor dizendo, as promessas. Mas aqui ele está relembrando as promessas a Jacó. Jacó, essas são as promessas. E aqui a promessa que a gente vê no versículo 14 é que todos os povos da terra seriam abençoados pela descendência dele. E isso representa o quê? Essa bênção, como a gente já viu alguns estudos atrás. Que promessa era essa? Como poderia abençoar todos os povos da terra? Através do libertador. Então Deus estava dizendo para ele que a descendência dele traria o libertador. Deus não desistiu do libertador. O plano de Deus, ele não desistiu do seu plano. O plano dele ia seguir em frente, mesmo com o filho mais novo. Se Isaú não dava atenção para as promessas de Deus, então com o filho mais novo, Deus daria continuidade a isso tudo. Então aqui a gente vê as promessas sendo relembradas a Jacó. Só que havia uma promessa nova aqui. Vamos ver se vocês percebem qual é que é a promessa nova. Uma promessa que não havia sido dita para Abraão. A descendência seria como o pó da terra?
Não, essa promessa Abraão recebeu. Você cuidarei de você. Como? Estou com você, cuidarei de você. Sim, exatamente. Mas, mais pro finalzinho desse versículo. E vai dar a terra que ele está deitado, né? Sim, mas o que é dito ali? Não deixarei enquanto não fizer. Ele iria para um lugar, mas Deus ia trazer ele de volta. São e salvo. Essa era a promessa, a nova promessa. Você vai e vai voltar. E você vai voltar livre, protegido de qualquer mal. A gente vê aí que Deus cumpriu a sua promessa na ida dele. Então Deus começa a cumprir a sua promessa em Gênesis 29:1, onde diz que Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Ele chegou lá em segurança. Deus começa a cumprir a promessa dele ali. Agora, será que Deus cumpriu a promessa dele de voltar em segurança? Deus, ele quando faz promessas, ele cumpre? Até agora a gente viu que sim. Ele cumpre. E ele regressou. Mas levaram 20 anos para ele voltar. E quando ele voltou, depois de 20 anos, ele foi sozinho para lá. Mas agora ele estava voltando com 12 filhos. 12 Jacozinhos. O nome deles eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses eram os 12, os batutinhas. Vamos ver então a história desses 12 filhos de Jacó. Aí pulando lá para o capítulo 37. Os versículos 1 a 4, alguém para ler. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, Actá, os filhos de Bilá, e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de Jacó do que de qualquer outro filho. Opa. De José. Qual era o filho? Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram. E não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certo. Vocês viram aqui que está sendo chamado de Israel no versículo 3? Não mais Jacó? Em uma situação na vida dele, ele teve um encontro com Deus. E Deus disse a ele que ele não seria mais chamado de Jacó. Jacó poderia significar também aquele que age de forma traiçoeira, porque ele saiu grudado no irmão dele. Mas agora o nome dele seria Israel. Então Deus passa a dar esse nome a ele. E eu não recordo agora o que significa Israel. Príncipe de Deus. Não. Ele que lutou. Pastor, nos ajude. Eu não consigo recordar. Eu acho que eu já vi Príncipe de Deus. Ele lutou com Deus, também príncipe de Deus. Então, Israel aí está descrito, né? Com os seus filhos. Mas agora, a partir deste capítulo aqui, algo interessante acontece. O foco sai de Israel, de Jacó, e o foco da história agora está em quem? Em José. A história está em José agora. E José, ele era odiado pelos irmãos dele. E como a gente viu aqui, ele era odiado por 2 motivos. O primeiro motivo qual era? Porque ele era o dedo duro. Ele denunciava, delatava, delação premiada. Ele fazia a delação dos seus irmãos. Ele dizia o que eles aprontavam. E ninguém gosta disso. Principalmente quem faz coisas ruins, escondidas. Ninguém gosta que alguém vá lá e denuncie. Por mais que sabe que está pecado, a gente fica com ódio. Quem está fazendo isso fica com ódio. Agora, eles odiavam ele também por outro motivo. Eles tinham ciúme dele. Porque viam que ele era tratado de modo diferente dos demais. Somente ele era tratado assim. Então, esse ciúme que eles tinham dele
trouxe ao coração deles ódio. E pessoal, a razão do ódio deles é também a mesma razão do nosso ódio. A origem do ódio deles é a origem do nosso ódio. Quem é que aqui pode dizer que nunca sentiu ódio, que nunca ficou irado, que nunca agiu com vingança? Sabe por que a gente age assim como eles, como os irmãos de José? A gente age assim porque o nosso coração é igual ao deles, é pecaminoso. Nós nascemos já com o coração voltado para aquilo que é perverso. Desde a infância, a Bíblia nos diz. Então, a origem da maldade dessas pessoas, desses irmãos, é o mesmo que o nosso. Agora, algo aconteceu aqui na história que fez o ódio deles aumentar mais ainda. Vamos ver. Os versículos 5 a 11. Certa vez, José teve um sonho. Mais um sonho, hein? E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Mas que sonho era esse? Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser o nosso governador agora? E aí provavelmente deram um montinho nele, né? A Bíblia nos diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais, por causa do sonho que ele teve. Depois ele teve um outro sonho ainda para completar. E ele contou aos irmãos: tive outro sonho, já que vocês gostam dos meus sonhos. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Não era mais só os irmãos agora. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Sabe que Deus ele sabia o significado desse sonho. Não só ele sabia o significado, como foi ele que deu esse sonho. E ele planejou que um dia José seria um líder para sua família, mesmo sendo caçula. Ele não inventou esse sonho, a gente precisa se lembrar disso. Ele não teve aqui a audácia de inventar um sonho para provocar os irmãos. Ele realmente teve o sonho. E o simples fato de contar o sonho para os irmãos trouxe ódio aos irmãos. Mas esse sonho foi dado por Deus a ele. Agora, o que a gente precisa lembrar é que o pecado ele sempre traz consequências terríveis. O pecado do ódio deles, ele não vai diminuindo aqui quando a gente vai lendo. Ele vai o quê? Aumentando. Não é diferente de nós. Os pecados que nós temos, eles nunca vão diminuindo. Eles vão sempre aumentando. Sempre aumentando. E eles vão nos levar a consequências, a atitudes inimagináveis. Coisas que se nos contassem, a gente ia dizer: nunca. Eu? Mas nunca vou fazer isso. E aí você, levado pelo pecado, faz. Vamos ver o que aconteceu aqui, o que o pecado levou os irmãos dele a fazer. Vamos ler aí alguns versículos. 12 a 14. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom.
versículos... mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Agora os versículos 18 a 20. Mas eles o viram de longe. Quem é eles aqui? Está falando dos irmãos. Os irmãos viram ele vindo de longe. E antes que ele chegasse, eles tiveram um plano. Que plano era esse? Matá-lo. Gente, eram irmãos dele. O ódio deles levou eles ao assassinato. E é isso que o ódio faz. O ódio no coração, o fim dele, o resultado final é assassinato. No ódio a gente mata a pessoa no nosso coração, na nossa mente. Mas quando o ódio está plenamente desenvolvido, ele nos leva ao ato de assassinato. Lá vem aquele sonhador, versículo 19, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 24. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e pediram desculpa. É isso? Tiraram José do poço e fizeram o quê? Venderam, pessoal. Venderam ele. E os ismaelitas, essa caravana, levou ele para o Egito. O que aconteceu com ele no capítulo 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Gente, pensem o que o pecado fez aqui nessa família. Os próprios irmãos venderam ele como escravo. Matar ele talvez fosse menos cruel do que vender como escravo. Porque a morte dele agora seria lenta como um escravo. Então, a gente vê aí realmente a que atitudes o pecado nos leva. Aqui, eles venderam ele, né? Uma representação aí por pintura. Ele tinha 17 anos, era bem jovem quando foi vendido. Os irmãos fizeram aí uma negociação. Aqui nós temos Canaã. Essa região aqui, ó, é a região de Midian, onde os ismaelitas vieram. E aqui, ó, nessa região aqui, exatamente aqui, era onde o pai dele estava, o Vale de Hebron. Então eles partiram daqui e foram para o Egito. Essa região toda aqui é o Antigo Egito. Aqui nós temos a marcação em quilômetros e chega a 400 quilômetros aí, esse percurso o qual eles fizeram. Ele fez a pé esse percurso, provavelmente descalço. Não foi algo fácil para ele. Agora, aquele que sonhava que seria um líder, ele se tornou um escravo. Ele estava longe da família dele. Agora ele estava longe da terra dele. E ele, até o fim da vida dele, nunca mais voltou para Canaã. Imaginem a situação de José aqui. Língua diferente, povo diferente, e ele era um escravo. Sem nenhuma possibilidade de voltar. Se ele tentasse fugir, os egípcios iam atrás dele a cavalo e podiam matar ele. Então não havia nenhuma esperança para ele. Conclusão dessa noite. Nós vimos que Deus é fiel. Ele manteve a promessa de enviar o libertador, mesmo que Abraão tenha morrido já. Ele manteve a promessa. Nós vimos também que Deus, ele realiza aquilo que ele quer. Ele usa até mesmo homens comuns e pecadores para cumprir os planos dele. Nós vimos também que só existe um caminho para Deus. E somente Deus pode providenciar esse caminho. E por fim, o pecado sempre tem consequências. E a pior consequência
é a morte. É a última consequência do pecado. Perguntas. Qual era a grande diferença entre Esaú e Jacó? A cor do cabelo. Era isso? Esaú não confiava em Deus, Jacó, além de confiar, se declarava pecador. Exatamente. Jacó confiava em Deus. Ele cria nas promessas. E Esaú não. Esaú não dava a mínima para as promessas. Não dava a mínima para o que Deus queria. Porque Deus não se esqueceu de suas promessas sobre o libertador dadas a Adão e Eva no Éden e a Abraão? Deus não esqueceu dessas promessas por quê? Porque Ele é fiel. Ele promete, Ele cumpre, Ele não esquece as promessas. O que Jacó viu no sonho que Deus lhe deu? Uma escada que ligava o quê? Escada rolante, né? E o que tinha nessa escada? Anjos. Anjos se movendo sobre ela. O que esse sonho significava? Promessa do libertador? De que forma? Como assim? O que tem a ver isso com a escada? Uma ligação entre os homens e Deus seria o quê? O libertador. É isso que significava. Deus falou com Jacó em sonho. Como é que Deus fala com as pessoas hoje? Através dos horóscopos. É isso? Não é isso? Com certeza não. É pela Bíblia. É pela Bíblia que Deus fala. É pelo Fantástico? Não. Não é pelo programa do Fantástico. Quem era o filho favorito de Jacó? Isso é fácil, né? José. Como os irmãos de José reagiram ao amor de seu pai por José? Eles tiveram ciúmes. Isso levou ao quê? Ao ódio. E o ódio levou ao quê? O ódio já é pecado. O ódio ele levou a intenção deles de matar. O que José sonhou? Vocês lembram dos sonhos? 2 sonhos. Surgiu o trigo dele se estendia para o alto e os deles se curvavam, segundo o sonho que a lua, se não me engano, o sol e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Exatamente, esses foram os sonhos que ele teve. Lembrem desses sonhos. O que significavam esses sonhos? Basicamente os dois diziam a mesma coisa, que ele ia ser um líder. Um dia ele seria um líder sobre a sua família. E agora como escravo, como isso ia acontecer? Quem conhecia o futuro de José e o mostrou a ele através de seus sonhos? Deus conhecia. E foi Deus que deu o sonho. Quanto do nosso futuro Deus conhece? Quanto? Só aquilo que a gente deixa ele ver? É isso? Ele sabe tudo. Absolutamente tudo. Sabe quando nós vamos morrer, inclusive. O que foi que os irmãos mais velhos de José fizeram? Qual foi a atitude final deles? Venderam ele. Ismaelitas. Sabe quem eram os ismaelitas? Eram descendentes do primeiro filho de Abraão, Ismael. Então, Hamshir continua ainda em hebraico. Dia 20, a semana que vem,